Um desembarque marcado por protesto. O time só tem Biel e Kaique de ponta. Tá esperando o quê pra tu trocar, pô? A cobrança veio depois da goleada de 6-0 sofrida contra o Sport. O tricolor é o lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste. Quando o Renato Paiva sentir que é problema, vai embora. Já não era a primeira vez que o fazia, porque fiz no México. Jacaré foi um dos mais cobrados. O atacante chegou a discutir com um dos torcedores. Em silêncio, o técnico português Renato Paiva parou para ouvir as cobranças. O time só tem Rezende ali primeiro volante, pô. O time só tem Biel e Kaique de ponta. Nas imagens é possível ver que Cadu Santoro, diretor de futebol do clube, acompanhou a delegação no desembarque. Esse é o primeiro protesto da Era City no tricolor. O grupo investiu pesado em contratações, mais de 60 milhões. No Campeonato Baiano, tudo bem. O time está classificado para a semifinal, mas na Copa do Nordeste, a equipe encarou uma realidade bem diferente. Levou 3-0 do Fortaleza em casa e foi goleado pelo Sport. Triste, muito triste com o resultado, tranquilíssimo com o meu trabalho, tranquilíssimo sempre, tranquilíssimo e equilibrado, tem consciência de trabalho. Vamos lá, 2 pontos. Primeiro, um conselho de amigo, de verdade, para o Renato Paiva. Muda o discurso. Esse discurso dele de super tranquilidade, de falar que o torcedor tem o direito dele de protestar, etc., mas não vai ouvir torcedor. Eu entendo perfeitamente o que ele está falando, mas muita gente leva a mal. E eu entendo também levar a mal, porque ele está sendo muito seco, muito direto no assunto assim, e algumas pessoas não recebem bem esse tipo de conversa. Para a torcida do Bahia já não está pegando bacana, o momento do time não é bom, não vale a pena mais bater nessa tecla. Sinceramente, não vale a pena mais bater nessa tecla. E outra, voltando ao assunto que a gente trouxe antes da matéria aqui, Jacaré foi um dos mais perseguidos. Contra o Fortaleza, teve pouco tempo em campo, se não me falha a memória, me corrija. Exatamente, me corrija se eu estiver errado. Contra o Sport, saiu depois da expulsão incorretamente até, na minha opinião, era para sair o Cauli. Teve pouco tempo para mostrar futebol dentro de campo e foi um dos mais perseguidos. Não é, na minha opinião, o mais culpado. Não é para ser o protagonista do time, não é essa perspectiva, é para ser uma peça de composição. E se você quer cobrar alguém do elenco, pelo menos na minha opinião, o principal cobrado não tem que ser uma peça de composição. Tem que ser quem é protagonista, quem tem que entregar todo o jogo como protagonista. E Jacaré não é essa peça. Então, eu queria a opinião de vocês aí sobre esses 2 pontos. Primeiro, o Renato Paiva, que por suas coletivas também está entrando em rota de atrito com a torcida. E o Jacaré, que, na minha opinião, virou o bode expiatório de uma situação que ele não é o principal. Eu vou fazer culpado. que nem você. Primeiro, quer um conselho de amigo? Vai embora. Ele falou que não é a primeira vez, que qualquer coisa ele vai embora, então vai embora. Se ele sentir que ele é o problema, ele vai embora. Vai embora. Já vai tarde. Segundo, o jogo que o Jacaré saiu era para ser o Everaldo. De campo pesado, era para jogar flutuando. Erro dele, erro tático. Né? Era para jogar flutuando. Verdade. Depois, assim, futebol, gente, é factual, é o momento. Jacaré, no ano passado, foi o melhor jogador do Bahia. Teve até música famosa aí. Essa noite tem Jacaré. Não é isso? A música? Pois é, esse ano o cara não está bem. Mas não está bem também, muito embora, e muito pelo esquema tático do Bahia. Muito pelo treinador. Acho até, não é do meu tempo não, eu fico lendo de vez em quando sobre isso, tem que buscar um tradutor público juramentado para os jogadores entenderem o que ele fala. Porque apesar de ser português, eu estou sentindo que os jogadores não entendem ou não querem fazer o que ele fala. Bom, com relação a Jacaré, torcedor, qual o melhor time nesse momento? Esse time que está aí jogando, ou o time que jogou o ano passado, mesmo com todos os reclames que a gente teve na campanha da Série B, mas que conseguiu subir. Qual o melhor time nesse momento? Para mim, o melhor time é o time do ano passado. E Jacaré é do time do ano passado. Então, não estou aqui para defender o Jacaré, mas eu acho que
essa atitude para cima do Jacaré de forma errada. Vamos protestar contra Raul Gustavo, jogador fraco. Não sei como esse cara conseguiu fazer tantas partidas como titular do Corinthians. Vamos protestar David, vamos protestar contra esses jogadores que vieram de todas essas contratações que foram feitas agora. O melhor deles é Canu. Que tá machucado. Não era também se salvou um pouco aí, mesmo com a goleada, né? Quem é? O Marcos Vitor. Não, eu gosto do Marcos Vitor e gosto do Acevedo. Para mim, dos recém-contratados, Marcos Vitor eu gosto e do Acevedo. Fora isso... mais uma pontuação também, e de quem estava ajudando ele, salvando o técnico, era Rezende. Depois que não, mas Rezende não é dessa... Eu tô falando é do ano passado. É isso. E é um dos melhores. Então, depois que machucou, acabou. Jacaré não é dessa leva. Jacaré é da leva do ano passado, do time que nós reclamávamos e que terminou subindo. Então, gente, esse protesto em cima do Jacaré, para mim, é inoportuno, até também pelo que você coloca, sua opinião. Eu concordo. Ele não é o protagonista. Então, vamos para quem deve ser o protagonista. E esses é que devem ser cobrados. Quem deve ser cobrado nesse momento é o Cadu Santoro. Quem deve ser cobrado é o Renato Paiva. Quem deve ser cobrado é Belintani. Chamar a atenção... Belintani? É. Belintani contratou... Calma. Deixa eu dar minha opinião. Belintani, sabe por quê? Porque você ainda está no momento de poder chamar a atenção dos caras para o que vocês se propuseram a fazer aqui. A gente sabe que teria uma mudança de comportamento, mas esse comportamento que a gente tem que se adequar de lá para cá, tem que ser adequado também daqui para lá. Porque esse é o Bahia que nós temos, esse é o Bahia que vai ter a torcida que vai cobrar, esse é o Bahia que vai ter a torcida que não vai se conformar com o momento que o Bahia está vivendo. Então, o Belintani está na hora de chamar a atenção dos caras, sim, para o que foi proposto e o que não está sendo feito. Porque 60 milhões, 13 contratações e nada, para nada, antes de tivesse deixado como estava. 60 milhões na mão de Belintani no ano passado, faria um time melhor. Faria um time melhor. Então, esse é um questionamento que a gente precisa fazer também. Tricolor teve uma quarta-feira realmente de cinzas, como a gente comentou ontem bastante por aqui. Os 6-0 para o Sport foram realmente uma avalanche, né? Um resultado que ninguém esperava, totalmente fora do script, ainda mais com todo esse investimento feito pelo Grupo City. E ontem tivemos a recepção do time tricolor no aeroporto aqui de Salvador. A comissão técnica também esteve presente, a direção, Cadu Santoro, também estava nas imagens, como vocês podem observar, e houve todo esse protesto. De antemão, já é fundamental dizer, indispensável dizer, que é impensável, que é impossível aceitar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão. O Jacaré sofreu um tapa no meio dessa confusão toda e por mais que se digam, é só um tapa, não existe isso, não é só um tapa. Ninguém é para tocar em ninguém dentro dessa situação. Você pode fazer seu protesto, você pode se queixar, você pode expor seu ponto de vista, mas ninguém tem que tocar em ninguém nessas situações. Você fala, você passa a sua mensagem da forma que você quer passar, sem agredir também as pessoas verbalmente, a moral das pessoas, mas sem tocar em ninguém, sem confusão, sem briga, e em algum momento isso se perdeu ontem aqui no aeroporto de Salvador. Mas, falando pura e simplesmente do conteúdo de todo esse protesto, já trazendo para a nossa bancada aqui, o que é que vocês tiram de ontem? A gente viu muitas queixas quanto à montagem do elenco. Cadu Santoro foi imprensado em alguns momentos, né? Acho que até se sentiu encurralado em alguns momentos ali, porque realmente foram muitas pessoas em cima dele e do Renato Paiva. Críticas à montagem de elenco, críticas a peças específicas. O Jacaré viu que vai para o Ceará, vai embora do Bahia. O que é que vocês tiraram aí dessa confusão toda? Acha que realmente pegaram pesado demais, passaram do ponto em algum sentido? O que é que vocês avaliam? Em primeiro momento, eu concordo com você. Não está tudo bem, não está, isso é fato. Acho que a torcida tem um direito, aliás, direito não, tem a obrigação de protestar, mas só para discordar com o que está acontecendo. Sim. Daí atingir, daí violência, isso não cabe. Não cabe porque quem tem razão perde a razão a partir do momento que se ataca a violência. Mas é simples, só para entender um pouquinho e contextualizar isso aí. Gente, em 2 jogos contra duas equipes na Copa do Nordeste, o Bahia levou 9 gols. 9! Posso até colocar 3, porque jogou contra o Atlético também, então levou 10 gols. Levou 10 gols. Minha gente, um time grande como o Bahia, um time que tem a massa do Bahia, não pode ser um time sem repertório. Esse treinador não tem repertório. Ele começa com si, e não passa para lá. É só aquilo o tempo todo. Qualquer treinador, mais ou menos conhecedor de futebol, ganha do Bahia. A defesa do Bahia, me desculpe, Caio Leone, mas é uma porcaria. São 2 torres gêmeas que não sabem para que lado vai. Qualquer atacante
mediano, faz gol na defesa do Bahia. O meio-campo a gente não sabe quem marca. Mugni, para mim, é o melhor volante que o Bahia tem sem Rezende. E Mugni fica no banco. E o técnico está vendo. O jogo contra o Fortaleza, eu não vou me cansar disso. Foi o jogo que eu mais me irritei com ele. Eu digo, esse cara está pensando que a gente não conhece futebol. Esse cara fica tirando onda com a gente aqui e não vê que o Fortaleza utilizou apenas o jogador Galhardo atrás dos volantes o tempo todo. Ele atrás dos volantes, pegava a zaga pesada de frente e bagaçava. E deu 3 ali, foi treino mesmo. Porque se quisesse meter 6, 7, 8... Então a torcida do Bahia, ela está chateada com isso. Ela está humilhada com isso. Ela que projetou uma expectativa boa para 2023, né? Esperava-se que fosse um time forte, não que fosse um super time, né? Um time para ganhar no Flamengo, no Palmeiras, não. Mas que fosse um time que, pelo menos, domesticamente, pudesse ser o melhor. Aí o técnico vai para dizer, não, peraí, nós não ganhávamos 2 anos do Vitória, nunca... Mas quem é o futebol baiano hoje, da melhor qualidade possível, para o técnico dizer, nós ganhamos do Vitória? Amigo, o Itabuna meteu 4 no Vitória. Lamentavelmente, dói o meu coração dizer isso, mas meteu 4. E ele coloca dentro do projeto dele que a melhor coisa que teve foi ganhar no Vitória. Só isso é muito pouco para um time que fez grandes investimentos, que trouxe um técnico, né, que diz que é da qualidade dele, que até agora não vi qualidade para técnico nenhum. E outra coisa, o cara trabalhava com base e está reclamando que o time é de meninos? Se você trabalhava com meninos, agora os meninos não resolvem? Lamentavelmente, de novo, concordo com a torcida do Bahia. Tem que fazer protestos. Agora, nada de violência. Eu concordo plenamente com o Emílio, né? Quando ele fala que não tem que existir violência, mas o torcedor foi justamente protestar pelo que ele está vendo. É simples. São 10 gols em 3 jogos. É um time que não tem repertório, é um time que me enganou e eu tenho total tranquilidade de falar isso. O Bahia é uma presa muito fácil quando pega o Fortaleza, que é um time de Série A. E assim, coletiva pronto, eu sempre vou falar essa palavra, os dois jogaram coletiva pronto contra o Bahia. É incrível como o Bahia não demonstra nenhum tipo de reação. O meio-campo extremamente aberto, um time desorganizado. E aí, Wagner Love, que é um jogador experiente, inteligente, jogou tranquilo, fez uma bela partida, só na experiência. Tá tudo bem? Como é que tá tudo bem? Porque assim, o torcedor, ele entende o seguinte, nós nos tornamos agora uma sociedade anônima do futebol. Mas, como associação, não existiam essas goleadas. O Bahia jogava de igual para igual contra o Fortaleza, jogava de igual para igual contra o Sport. Então o que está acontecendo para o Bahia tomar 2 goleadas, ser vexame, ser chacota nacional? Então existe a grande questão. Eu não estou tirando todo o crédito do trabalho dele como profissional, eu respeito todos os profissionais. Mas existe o seguinte, Renato Paiva, Cadu Santoro. Uma coisa é treinar o Leão, uma coisa é treinar o Independente Del Valle. O Bahia é time de massa, o Bahia é gigante, o Bahia é um time que é tetracampeão dessa Copa do Nordeste, que é o Lanterna. Desculpa, não tem como acreditar que tá tudo certo, que tá tudo ok e que simplesmente é um trabalho de médio a longo prazo. Eu sou um defensor do trabalho de médio a longo prazo, mas trabalho de médio a longo prazo não significa ser humilhado. E o Bahia tem sido humilhado. E tem um detalhe, pungando em você, desculpa, Jota, além de estar na condição que ele está, é o pior time da Copa do Nordeste e tomou mais gols do que o Fluminense do Piauí.